Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, que bom que estamos juntos mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica Dominical. E hoje para estudarmos a quarta lição deste segundo trimestre. O assunto é Jesus, o pão da vida. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. Acompanhe na sua tela. O texto áureo está em João, capítulo 6, versículo 48, que diz o seguinte: Eu sou o pão da vida. A reflexão pela verdade prática está posta da seguinte maneira: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A leitura bíblica em classe da aula de hoje, do programa de hoje, está no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 14, também já está na sua tela. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, e que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Os 3 objetivos da lição de hoje. O primeiro objetivo é instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. O segundo, refletir a respeito aos desafios da fé. O terceiro, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão da vida, o pão do céu. Bom, nesse primeiro ponto da lição, nesse primeiro bloco, nós vamos estudar Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Vamos analisar aqui 3 pontos. O primeiro, a multiplicação de pães e peixes. O segundo, o milagre. E o terceiro subtópico, qual era o interesse da multidão? Que bênção, que maravilha! Queremos louvar a Deus por sua vida, por sua companhia, por estar conosco aqui no programa Escola Bíblica Dominical. Portanto, nós vamos hoje estudar a respeito deste milagre fenomenal, extraordinário, onde o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. Entretanto, o Senhor percebeu, notou que aquela multidão de pessoas estavam focadas apenas naquilo que o Senhor podia lhes dar enquanto bens materiais, apenas focados nas necessidades físicas e materiais. E o Senhor Jesus, então, desperta aquela multidão
para que eles se voltassem para Ele próprio, Ele como o pão da vida que sacia a sede, a fome espiritual e a sede espiritual de todos os homens. É sobre este assunto que iremos nos debruçar a partir de agora com os nossos comentaristas que já estão aqui conosco, o pastor Davi Arruda e o pastor Elias Gomes. Pastor Davi, paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco para junto comentarmos esta lição maravilhosa. Amém, pastor. É uma satisfação mais uma vez estar aqui. Quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo com a paz do Senhor e dizer que esta lição, como todas as outras, tem trago lições espirituais profundas para nós. Há um texto bíblico que é muito conhecido, mas que traz para nós lições indispensáveis. Muito bem. Pastor Elias, paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo para a gente tratar deste milagre extraordinário aqui registrado em João 6. Exatamente. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Davi Arruda, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela nos assistindo. Cremos que esta lição de número 4, que vai tratar do quarto milagre narrado no Evangelho segundo escreveu João, ele apresenta inúmeras lições importantes que nós devemos aplicar na nossa vida e extrair daqui também profundos entendimentos bíblico-teológicos que o Senhor quer que nós tenhamos nos apropriado desses conhecimentos, a fim de que também toda a igreja se usufrua e desfrute desse entendimento, para que assim sejam plena e perfeitamente edificados na presença de Deus. Muito bem. Vamos então iniciar os comentários dessa lição de hoje. Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação, pastor Elias. Vamos iniciar falando sobre este primeiro ponto, a multiplicação de pães e peixes, esse milagre registrado pelos 4 evangelistas, né? Cada um tem ali um detalhe a observar e João nos apresenta também aqui os seus detalhes. Comente, pastor Elias, sobre esse primeiro ponto. Muito bem, pastor Epaminondas. O senhor já evidenciou aqui uma primeira característica que é importante nós citarmos, que é um milagre comum a todos os demais evangelhos. Nós estamos tratando dos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e também, claro, João aqui, ele trata, e ele é o quarto milagre nessa sequência, que ele evidencia aqui pelo menos uns 7 milagres. Outra coisa, nós vemos também, alguns autores até acreditam que esse é o mais bem documentado milagre, uma vez que possui essa primeira característica sobre a qual nós acabamos de falar. E Jesus, ele traz profundas lições e traz um entendimento profundo também no que diz respeito ao que o povo deveria saber quanto ao verdadeiro pão da vida, quanto à verdadeira necessidade que existia na alma, no íntimo de cada um daqueles que ali estavam. E nós vemos aqui no primeiro subtópico desta lição de hoje, Jesus subiu ao monte. E quando subiu ao monte ali, se fala de um lugar estratégico, não é propriamente um rito, por assim dizer, mas era um lugar estratégico onde Jesus podia ter uma visão mais ampla, uma visão mais abrangente, e se trata de uma elevação, de um lugar, geograficamente falando, onde ele poderia contemplar, além dos discípulos, toda a multidão. E a narrativa nos diz que quando Jesus olhou para a multidão, ele viu o povo com fome, ele viu o povo como que desgarrado, como ovelhas que não têm pastor. Nós sabemos que o povo aqui está vivendo um momento imediatamente após a morte do profeta João Batista, que é evidenciado isso, ou é destacado pelo evangelista Marcos, João Marcos, e nós vemos que o povo está como que à deriva, precisando de alguém. Veremos mais posteriormente que um dos desejos do povo era fazer do Senhor o profeta, digamos, ou um rei ali, sobre o qual eles pudessem alicerçar a confiança deles. E nós vemos que
o propósito do Senhor era trazer ensinamento. Nós vemos que o Senhor, ele desempenhou muito bem o papel da pregação, mas muito mais do que pregar, o Senhor, ele se ocupava em ensinar, em trazer instruções que aos olhos do Senhor eram consideradas, e nós vemos isso pelas Escrituras, é considerado primordial, essencial, fundamental, indispensável para a sobrevivência espiritual dos homens. E ele, vendo essa ocasião, dessa fome na multidão, ele pega essa situação para trazer à tona, para trazer para a mesa de discussão uma demanda muito maior do que aquela aparente, uma demanda muito mais evidente do que aquela que estava se enxergando com os olhos físicos. Então, o comentarista, o pastor Helena Cabral, ele até evidencia aqui no versículo 5 e 6, o que está no capítulo 6 de João, a pergunta que Jesus fez para Filipe. Por mais que os demais evangelistas, digamos que dos evangelhos sinóticos, se fala dos discípulos como um todo, João vem trazer aqui um detalhe aqui, que ele se referiu, voltando-se para Filipe e perguntando onde compraremos pão para alimentar toda esta multidão. Claro, é uma pergunta que nós discorreremos sobre ela, e se trata de uma pergunta retórica. Todavia, nós devemos aprender e entender que o propósito do Senhor, nesta ocasião, de pegar a multidão ali, naquela ocasião oportuna, era trazer profundos ensinamentos bíblicos, profundos ensinamentos espirituais, sobre os quais o povo jamais deveria se recusar ou ignorar, digamos assim, rejeitar os ensinamentos espirituais que o Senhor queria trazer. Muito bem, pastor Davi Arruda, este segundo subtópico aqui, o milagre, nós estamos diante, talvez, o milagre mais público, não é, de todos aqueles que Jesus realizara. E aqui, pastor Davi, o pastor Elienay Cabral, ele distingue, né, este milagre de outros milagres, como milagres de curas e outros. Esse milagre aqui, ele tem um caráter especial, não é, pastor Davi? Muito bem, pastor. A verdade é que os evangelhos, por um todo, eles trabalham muito bem essa questão de Jesus operar milagres. Eles contam e trabalham cerca de vários milagres. Milagres estes que fez com que Jesus ganhasse nome e, por assim dizer, fama no meio do seu povo. Tanto que o João trabalha que por muitas vezes a multidão vinha ter com Jesus, e nós vamos trabalhar isso na lição, por conta desses milagres. Os milagres que Jesus operava, eles também serviram para, não somente apenas para glorificar o nome de Deus, mas também testificar que sobre ele estava a autoridade divina para operar estas coisas. Como trabalhamos já em uma das lições, Nicodemos, quando ele olhou para Jesus, ele disse que um homem que não tivesse o Espírito de Deus sobre ele não poderia operar estas coisas. Mas o milagre da multiplicação dos pães, apesar de ser um texto muito pregado, muito lido, e como já foi trabalhado aqui, um milagre tão importante que os 4 evangelhos, eles trabalham acerca deles, e pelo fato dele ser muito falado, algumas pessoas não têm noção do quanto este milagre é importante e as lições que eles trazem para nós. E o que faz deste milagre ou desta operação milagrosa diferente das outras? Porque Jesus, ele mostra aqui, ele revela aqui o seu poder criador, porque ele traz à existência aquilo que não existe. Uma vez que a multidão sente fome, mas não tem como recorrer, não tem como comer pão, não tem como se alimentar. Jesus então opera este milagre sobrenatural, fazendo vir à existência aquilo que não existe. Muito bem. Pastor Elias Gomes, qual era o interesse da multidão? Percebemos aqui pelo texto bíblico, né, pelo próprio texto bíblico, qual era a intenção da multidão em seguir Jesus. Olha o versículo 2 do capítulo 6, diz o seguinte: e grande multidão seguia. Aí João diz por que a multidão seguia, né? Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Nós observamos pelo menos 3 grupos de pessoas nesse capítulo 6 que seguia Jesus. Nós temos
aqueles que seguiam Jesus por conta dos milagres que o Senhor operara, né? Cura dos enfermos, cura dos paralíticos, o levantar dos mortos dos sepulcros. Existia este grupo de pessoas que iam em busca desses sinais extraordinários. Outro grupo de pessoas seguia Jesus por conta do pão que ele multiplicava, do alimento, né? Para saciar sua fome física. E outro grupo de pessoas seguiam Jesus por conta da sua palavra. Esse era o menor grupo. A gente de vez em quando vê aqueles memes, né, aí nas redes sociais. Tem uma porta aberta, alguém sendo um milagreiro, um profeta revelador, e aí tem uma fila enorme de pessoas para entrar no culto. Aí do outro lado do meme tem mais ou menos assim uma placa: EBD, Escola Dominical, ou culto de doutrina. Aí você não vê ninguém na fila. Pastor Elias, esse ponto da lição aqui, acredito que os professores de escola dominical devem também dedicar um pouquinho, né, para explorar melhor, para que nós nos conscientizemos por que de fato nós seguimos a Jesus. Pelo que ele nos dá ou por aquilo que ele é? Por sua palavra, pelo seu ensino, pela sua doutrina, ou por aquilo apenas que ele faz? Fica claro aqui por esse texto que Jesus identificou isso, não foi, pastor Elias, na multidão? Com certeza, pastor Epaminondas, nós poderíamos dizer aqui que o interesse é aquilo que nós chamaríamos de a verdadeira motivação, aquilo que nasce no interior da pessoa, aquilo que vem lá de dentro, aquilo sobre o qual o Senhor tem acesso para ler realmente. O que leva uma pessoa a ir atrás do Senhor? E o Senhor enxergava muito bem e claramente esses grupos, por assim dizer, essas classes que, apesar de estarem todas ali somadas numa só multidão, tinham sim motivações e razões, entre aspas, diferentes uma das outras de estarem ali. E nós percebemos que o interesse da maioria, ele trilha por uma inclinação naturalmente humana. Nós temos um interesse e a nossa inclinação natural é de primar, é de ir atrás daquilo que é perecível, daquilo que é acessível aos olhos do corpo, aos olhos humanos. E o Senhor, inclusive isto é visto posteriormente, lá no capítulo de número 7, por ali, nós vimos que o Senhor, quando traz o real discurso, confrontando os interesses, digamos que escusos daquele povo e apresentando as suas verdadeiras demandas, suas verdadeiras necessidades, o povo se esquiva e acha até ruim ouvir o Senhor Jesus dizendo: duro é ouvir um discurso desse. Então, porque o Senhor, na verdade, ele confronta determinadas classes ali, inclusive aqueles que estavam atrás de alimento, aqueles que estavam atrás de um milagre, etc. E enquanto que nós temos uma alma que possui um vazio, nós temos um ser que possui uma fome, que possui uma sede, e que este vazio, esta fome, esta sede, só podem ser preenchidos pela verdadeira palavra do Senhor, que é o verdadeiro alimento do qual nós necessitamos. Nós vimos aqui, portanto, pastor Epaminondas, que o Senhor quer tirar a atenção do povo daquilo que é banal, daquilo que é irrelevante, e fazer com que eles se voltem para aquilo que verdadeiramente é imperecível. Enquanto eles estavam voltando-se os seus interesses para ir atrás do pão perecível, o Senhor queria que eles tivessem toda a força, todo o interesse, toda a disposição, todo o tempo para ir atrás do pão imperecível, que era a sua própria presença. Muito bem. Vamos para o primeiro intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaremos e vamos tratar sobre Jesus desafia a fé dos discípulos. Não saia daí, em breve estaremos de volta. Até já.
Voltamos para o segundo tópico da lição, neste segundo bloco, onde vamos falar sobre Jesus desafia a fé dos discípulos. Na sua tela, o mapa mental sobre aquilo que nós iremos comentar a partir de agora. Nesse ponto da lição, nós iremos falar um pouquinho mais sobre este milagre maravilhoso da multiplicação dos pães e peixes, apresentando, portanto, Jesus como o pão da vida. Aqui nós vamos ainda pontuar sobre e Jesus subiu ao monte, depois o desafio para os discípulos e encerrar falando sobre uma lição de provisão. Pastor Davi Arruda, nesse milagre extraordinário do capítulo 6, aqui do Evangelho de João, nós temos alguns personagens, e esses personagens, eles são destacados aqui, né? O próprio Senhor Jesus, nós temos Filipe, André, o garoto, né, que aparece aqui como anônimo, e Deus fazendo algo extraordinário a partir de uma pequena fé, de um pequeno menino, pequenos pães e pequenos peixes para realizar um grande e extraordinário milagre. Fale um pouquinho mais sobre esse contexto desse milagre a partir desse primeiro subtópico da lição. Muito bem, pastor. A verdade é que existem algumas coisas aqui destacadas que o próprio autor destaca, por exemplo, quando ele diz que Jesus subiu ao monte. E vale destacar que isso se dá mais por conta da geografia do lugar em que Jesus está inserido, né? Que tem muitos montes, montanhas, enfim. Como já foi trabalhado aqui, isso não faz parte de nenhum tipo de rito, de crença de Jesus que somente no monte. Não, na verdade, até mesmo a subida no monte facilitaria o sermão de Jesus, até mesmo a entrega, a ajuda do contexto dele estar em uma altura elevada, a sua voz alcançar um lugar maior. E dentro do contexto deste milagre, quando Jesus sobe no monte, ele consegue avistar a multidão que está junto com ele, e isso faz com que ele faça uma pergunta para Filipe, e essa pergunta, ela não é uma pergunta que Jesus faz no fato de ter algum tipo de dúvida, na verdade é mais um teste espiritual, digamos assim, para este discípulo, porque o relacionamento de Jesus com seus discípulos, tudo que Jesus fazia, sempre tinha como planejamento trazer uma lição espiritual para os discípulos. E neste caso, Jesus quer trazer para os discípulos um ensinamento sobre o desafio desta obra evangelística, né? Desta obra que os discípulos operam. Então ele faz esta pergunta: como nós vamos alimentar, estou parafraseando agora, como nós vamos alimentar esta multidão? E o caso de Jesus perguntar para Filipe se dá pelo fato de Filipe morar próximo daquele lugar, mais ou menos cerca de 15 quilômetros, então ele conhece a geografia, ele poderia conhecer os lugares próximos. Mas o intuito da pergunta de Jesus, como já disse, é trazer uma lição espiritual para o discípulo. Muito bem. Pastor Elias Gomes, o segundo ponto da lição nos apresenta o desafio para os discípulos. Rapaz, e que desafio, hein, pastor Elias? Quase 5.000 homens famintos, já era tarde, certamente eles não tinham dinheiro suficiente, e tanto é que eles dizem isso. É um desafio extraordinário, não é, pastor Elias? Exatamente, pastor Epaminondas, mas o Senhor, ele, como um profundo sábio, um profundo movido pela fé, ele entende que são essas situações que são favoráveis para a realização de um milagre, né? E o Senhor, como muito inteligente, até fazendo uso de dons espirituais, como nós vemos ao longo dos relatos nos quais o Senhor está envolvido nos evangelhos, aqui é mais uma ocasião que o Senhor utiliza da fome da multidão, da existência, da concentração desse povo numa situação, digamos que precária. O povo está com fome, a situação não é favorável, a região geográfica propriamente não é favorável também para se alcançar alimentação para todos, e o Senhor aproveita todos esses fatores desfavoráveis para trazer à tona na mente de todos que estão ali, inclusive ou em especial dos discípulos, para, digamos que,
fazer com que os discípulos e toda a multidão, consequentemente falando, compreendam que todos nós somos dotados de limitações humanas. Nós somos limitados a espaço, nós somos limitados a tempo, nós somos limitados às circunstâncias. Todo ser humano é limitado a pelo menos esses 3 fatores indistintamente. Todos nós somos limitados. E o Senhor faz a seguinte pergunta a Filipe. Então, Jesus levantando-se, versículo de número 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? E acredita-se, pastor, que ao todo ali há comentaristas que diz que tinha em torno de 20 mil pessoas. 5 mil aqui são os homens que são destacados aqui no versículo de número 9. Mas assim, o texto é muito claro em dizer que o Senhor fez isso para despertar o senso de limitação humana, para despertar no coração dos discípulos dele aquela relação de dependência que eles tinham do Senhor. Então isso é importante, até porque o texto diz assim, para o experimentar. O Senhor não perguntou, como falou o pastor Davi, já aqui nesta ocasião, não é que o Senhor tinha dúvida, ele falou justamente para experimentá-lo e acentuar ainda o propósito que ele queria realizar naquela ocasião, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E o que ele havia de fazer? Ele havia de usar instrumentos espirituais. Nós temos aqui uma demanda que é física, nós temos uma demanda aqui que é aos olhos do homem é natural e que se resolve naturalmente, se resolve com conhecimento, com habilidades e técnicas humanas. Mas nesta ocasião o Senhor está dizendo, não, a demanda que vocês têm é muito maior. Interessante que, por vezes, tinha alguém que estava enfermo, alguém que estava aleijado, alguém que estava sem andar, precisava de uma cura física e o Senhor chegava e dizia, perdoado te são os teus pecados. Então, o Senhor está querendo trazer à tona de que a nossa demanda espiritual, ela é muito maior, portanto, ela supera as nossas necessidades materiais. E o que o Senhor queria, claro, não queria constranger ninguém. Quando a Bíblia diz assim no versículo de número 6, que ele perguntou isso para Filipe, para o experimentar, ele não queria constranger, não. Todas as vezes que o Senhor nos coloca diante dessas situações, que nós vemos, na verdade, um beco sem saída, na verdade, o Senhor está criando situações para a nossa promoção ou para o nosso crescimento espiritual, na verdade, porque dele é o querer e dele é o operar, como falou o apóstolo Paulo aos Filipenses. Ele cria situações e ele mesmo ele dá condições ou cria uma outra situação para que aquela primeira seja sanada. O nosso Deus é, portanto, um Deus da provisão, o Deus que nos traz lições e lições inesquecíveis na nossa trajetória de vida espiritual. Muito bem. O verbo utilizado pelo apóstolo João, no versículo 6, experimentar, peirazo, né? Significa literalmente provar, testar, né? Colocar em prova aquilo que ele tem como propósito fazer com que eles compreendessem mesmo a realidade deles diante daquilo que o Senhor poderia fazer. Interessante que o próprio Senhor Jesus já tinha operado milagres extraordinários. Jesus já tinha, por exemplo, transformado água em vinho. No capítulo anterior, capítulo 5, Jesus curou um homem paralítico há 38 anos acamado. Portanto, eles estavam diante do Senhor, o Senhor Jesus. E aqui, pastor Elias, muito bem enfatizado pelo Senhor sobre esse experimentar, o pastor Davi também falou, onde o intuito primário de Jesus, o que Jesus queria, né, com aquilo, era ensinar os seus discípulos. Aliás, Jesus estava treinando os seus discípulos. Eles estavam na faculdade de Jesus, eles estavam na escola do Senhor. E o objetivo primeiro de Jesus era exatamente promover, né, esse crescimento espiritual dos apóstolos, dos discípulos, que lá na frente enfrentariam provações,
maiores e sem a presença do Senhor. Isso é maravilhoso. É bom de destacar. O pastor Elias abordou aqui com maestria. Pastor Davi Arruda, então nós temos aqui também uma grande lição de provisão, não é isso? Muito bem. E essa lição, pastor, a gente percebe na Bíblia Sagrada o quanto a provisão de Deus, ela opera no meio do seu povo. E a graça de Deus alcança aqueles que necessitam de provisão. Mas uma das coisas que nós observamos em Jesus, que ele não somente ele atuou como provedor, mas como ele é um grande observador. Lucas capítulo de número 5, diz que ele entra no barco e ele prega para a multidão, e ele sabe que ali no barco tem homens que vivem da pesca, mas não pescaram nada. E Jesus não se despede deles sem antes falar para que eles lancem a rede no mar mais uma vez. Mas aonde é que está o segredo da provisão? Que a provisão de Deus ela atua de forma tão abundante na vida daqueles que assim creem, que a Bíblia diz que aqueles peixes deram não somente para eles, mas também para os barcos que estavam ao redor. Outro exemplo de provisão agora dentro do Velho Testamento é Elias, porque quando o ribeiro de Querite seca, a Bíblia diz que Deus diz assim, olha, eu te ordenei que uma viúva te sustente. Só que o segredo da provisão, ele é tão intrigante à nossa mente, porque Deus ordena uma viúva que não tem nem para ela. Mas no final, Deus opera um milagre que dá para Elias comer, para a mulher, para a viúva e para o filho. Mas dentro deste contexto, nós observamos a lição da provisão que Jesus mostra, é que através de pequenas coisas, ele pode operar grandes milagres. Outra coisa que me chama a atenção, que Jesus nos ensina, que um dos segredos para que a provisão de Deus aconteça na nossa vida é a gratidão, porque ele pega poucos pães, ele pega poucos peixes, e o texto é enfático em dizer, e tendo dado graças, ou seja, ele dá graça, ele agradece por aquilo que tem. E quando nós agradecemos por aquilo que tem, que nós temos ainda que seja pouco, Deus ele pode operar de forma sobrenatural, nos dando condições de ter aquilo que nós humanamente não conseguimos. Então esta é a lição que este texto nos mostra, que a operação do milagre, que esta lição de provisão, mostra que Deus pode operar na vida daqueles que assim creem. Muito bem. Pode ser pouco nas nossas mãos, né? Poderia ser pouco nas mãos daquele garoto ou nas mãos de André, mas nas mãos daquele que traz à existência aquele que não existe. E o pastor Davi, pastor Elias, trouxe à tona aquele milagre lá de Elias, e lá também tem um fator interessante, que é o pouco, né? Lá era um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, aliás, era os últimos ingredientes para a última refeição, né? Estava se esgotando, era pouquíssimo. Lá no caso também da multiplicação do azeite de Eliseu, era um pouquinho também. Ela disse, meu senhor, eu não tenho nada em casa. Ah, lembrei, tem um pouquinho de azeite. Então, para Deus é o que ele precisa. Para Deus é suficiente o que temos em mãos, a fé. Talvez para você seja escasso, talvez você está vendo as suas próprias limitações, mas o Senhor, ele vai fazer algo surpreendente. A provisão, ela será uma solução sobrenatural, extraordinária. Será algo que vai surpreender a todos, como o Senhor fizera neste milagre extraordinário. Nas nossas mãos pode ser pouco, mas nas mãos daquele que é todo-poderoso, pode acontecer um milagre fenomenal. No próximo bloco, nós iremos falar sobre Jesus, o pão que desceu do céu. Não saia daí, estaremos de volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, estudando a quarta lição com o tema Jesus, o pão da vida.
Estamos analisando hoje o capítulo 6 do Evangelho de João, do versículo 1 até o versículo 14. Esta é a perícope que foi selecionada pelo pastor Elienay Cabral para a lição de número 4. Agora vamos estudar Jesus, o pão que desceu do céu. Aqui nós vamos verificar 3 subtópicos. O primeiro, qual é o real interesse da multidão? Parece que é uma repetição de um tópico lá do primeiro ponto da lição, mas não é. O segundo item é o pão do céu e o terceiro, o que é comer o pão? Pastor Elias Gomes, vamos falar agora sobre este primeiro ponto aqui, esse primeiro item, né, desse terceiro tópico. Qual é o real interesse da multidão? Como diz, parece que é uma repetição, né, do terceiro subtópico do primeiro ponto, mas não é, pastor Elias? Exatamente, pastor Epaminondas. Novamente, o pastor Elienay Cabral, ele traz um outro ângulo, né, quanto à forma correta de se analisar o interesse daquela multidão comparado ao fato do povo ir atrás de Jesus depois de já ter participado da multiplicação dos pães e dos peixes, inicialmente lá nas imediações do lago de Tiberíades, aquele lago que chamava Mar da Galileia pelo fato de ser grande, né? Em torno de 11 por 20 quilômetros de extensão, então assim era chamado por essa dimensão que era grande. E no dia seguinte, a Bíblia diz que ainda lá depois da multiplicação dos pães, quando o povo estava desfrutando, o povo se alimentou e etc., o povo estava como que aclamando Jesus como um rei e queria fazê-lo rei, e o Senhor via que aquilo ali, na verdade, era uma ocasião, era um prato cheio para provocar um transtorno desnecessário, e ele foge dali, vai para as regiões de Cafarnaum, mas a multidão vai atrás do Senhor, e ao chegar lá, o Senhor mesmo diz lá no versículo de número 22, 26 do capítulo 6, que na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo que se o povo estivesse em busca dele, pelo fato de crer propriamente no Senhor, na perspectiva ou pelo viés do sobrenatural que havia acontecido, tudo bem, seria concebível, seria aceitável, mas o povo estava ali não propriamente por crer que ali era um profeta, que ali era o Filho de Deus, que ali era alguém que tinha uma fé sobrenatural para fazer sinais e prodígios. Não, o povo estava ali novamente movido justamente pela sua demanda física, pela sua demanda material, pelas suas demandas fisiológicas. E o pastor Elienay até evidencia, pastor Davi Arruda, pastor Epaminondas, que o Senhor, muitas das vezes, ele era tido apenas como um líder para suprir as demandas sociais, portanto, um líder inteiramente social e não propriamente um pastor de ovelhas, um profeta, alguém que tivesse dentro do quadro da obediência divina. E isso é muito preocupante, porque nós podemos pegar isso aqui, pastor Epaminondas, trazer para hoje, onde as pessoas estão mais atrás do que dá certo, do que fazer o que é certo. Ou seja, elas não estão atentando para a obediência, elas não querem saber como elas chegam num determinado lugar ou a uma determinada condição. Elas querem saber se elas vão chegar, se elas vão suprir as suas necessidades e alcançar os seus interesses. É o chamado pragmatismo religioso, né? Está dando certo, então. Exatamente, está dando certo. E alguns até dizem, não, se deu certo, então é de Deus.
Deus. Se deu certo, então é certo. Mas nem tudo que está dando certo é certo. Exatamente. E nós devemos nos preocupar com isso. Qual é a nossa verdadeira motivação? Qual é o elemento que nos chama a atenção para irmos em busca do Senhor? Nós todos, a cada dia, nós devemos sim ser movido por uma sede, ser movido por uma fome de Deus, ao ponto de sermos despertados e ir atrás do Senhor, buscar o Senhor. E buscar aqui no sentido de zelar, estimar, primar por uma comunhão, por um elo espiritual. Então, o Senhor queria que o povo tivesse uma percepção muito mais elevada do que aquela que estava na mente da multidão. A percepção que o povo tinha do Senhor, ou a percepção que predominava na mente da multidão, ela era muito inferior àquele nível em que o Senhor queria que ele estivesse. Tem aquela canção muito conhecida, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Nessa perspectiva, nós estamos vivenciando, pastor Elias, um evangelicalismo onde as pessoas elas estão desenfreadamente em busca, né, apenas daquilo que Deus pode oferecer, pode dar enquanto bênção material. Mas quando o assunto é aquilo que o senhor colocou, um nível mais elevado de espiritualidade, a busca por sua palavra, né, por aquilo que ele tem a nos ensinar, até a disciplina, a correção, as pessoas não querem. Exatamente. Pastor Epaminondas, o que nós podemos perceber também e até afirmar, digamos, com cautela, com cuidado, de que esse comportamento, ele é um reflexo, ele é uma revelação do nível da verdadeira espiritualidade que está no meio das pessoas. E nós não dizemos que isso está longe das igrejas, das ditas igrejas locais, não, porque tem muita gente na igreja, inclusive o jargão só do receber, só do ter, do eu vim buscar e etc. Essas coisas todas é muito preocupante, porque a pessoa não enxerga a riqueza que há em nutrir um relacionamento espiritual com o Senhor. E aí nós poderemos entender que, na verdade, o Senhor, ele é o supridor de todas as nossas necessidades humanas. Mas, na verdade, o que o Senhor quer dizer é que o suprimento de tudo enquanto que vocês dependem humanamente falando, isso aí vai ser só consequência do relacionamento sadio, saudável e correto que vocês tiverem com o Senhor. Então, é importante que nós primemos por esta percepção, uma percepção correta do Senhor na nossa vida, que é esta relação de comunhão, esta relação espiritual e não uma relação para suprimento de uma demanda propriamente material. Muito bem. Pastor Davi Arruda, o pão do céu, esse ponto da lição aqui, o comentarista evidencia, né, a divindade de Jesus quando ele invoca para si aquele termo utilizado no Antigo Testamento exclusivamente para Deus, o nome de Deus, né? Fala sobre esse ponto da lição. Muito bem, pastor Epaminondas. Como o próprio autor mostra que, e a Bíblia também, que Jesus ele traz essa identidade divina dele, pelo fato, como muito bem tratou o pastor Elias aqui, da multidão vê-lo apenas como alguém que podia suprir essa necessidade, ou até mesmo um benfeitor, né, que poderia alimentar eles e suprir essa necessidade física. E Jesus ele faz questão de deixar claro que o seu intuito ali não era apenas fazer com que as necessidades físicas de alimento deles fossem supridas, mas que a sua obra era muito maior, por isso que ele diz, eu sou o pão da vida. E essa expressão eu sou, ela é utilizada, essa declaração ela é feita pelo menos outras 7 vezes, e eu gostaria de destacá-las aqui. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Então, sempre trazendo este caráter divino para a sua pessoa. Outra coisa que eu acho interessante aqui é quando Jesus faz uma comparação com ele, com o maná que Moisés deu ao povo, mostrando que aquilo que Moisés fez não se compara ao que ele pode fazer,
Porque o maná que foi dado ao povo na época de Moisés era um maná que só podia suprir a necessidade física, a fome do povo. Mas Jesus, como pão da vida, não. Ele poderia suprir a necessidade espiritual, trazendo salvação para o povo. Muito bem. Pastor Elias Gomes, para finalizar a lição de hoje, o versículo 51 do capítulo 6 é, mais uma vez, evidenciado pelo pastor Elianai Cabral, comentarista da lição. O versículo diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pastor Elias, o que é essa expressão comer o pão? O que ela significa? Muito bem, pastor Epaminondas, nós percebemos, e isso fica bem visível, que o Senhor ele sai da expressão o pão vivo que desceu do céu, né? Está se tratando sobre isso, e de repente ele vai para o pão que eu der é a minha carne, o pão que eu der é a minha carne. Nós sabemos que as duas expressões elas estão certas por ocasião do que estava acontecendo ali. Nós estamos tratando de um momento em que estava acontecendo a penúltima Páscoa, portanto, aquela celebração de uma ordenança do próprio Senhor, que até hoje nós realizamos a ceia do Senhor, mas ali a Páscoa, até o texto nos diz a Páscoa dos judeus, e eles muito evidenciam sobre o maná que foi dado por Deus lá atrás, e na verdade os discípulos até dizem, por Moisés, nosso pai Moisés nos deu o maná lá atrás no deserto, e agora o Senhor está dizendo que na verdade Moisés não deu, que na verdade o verdadeiro pão, ele vem do céu e que ele é o verdadeiro pão. E ele tem o verdadeiro pão. Então ele diz assim, ele pega aquela ocasião da celebração do ato da Páscoa e traz agora para dizer que, olha, na verdade, esses elementos que constituem aí a ceia do Senhor, que futuramente o apóstolo Paulo evidenciaria, na verdade, isto aí sou eu. Isto aí é minha carne, isto aí é o meu sangue. Então, o Senhor faz uma relação simbólica da carne dele com os elementos da Páscoa, com os elementos da Santa Ceia, posteriormente evidenciada pelo apóstolo Paulo, e também o sangue. E o próprio Senhor, ele diz assim, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra, porque na verdade ele estava querendo fazer um contraponto, digamos assim, e de tal forma uma espécie de paralelismo, mas um contraponto, dizendo, olha, aquele maná lá, ele é perecível, aquele maná lá, quem comeu, e a pessoa assim mesmo morreu. Agora esse aqui não, quem comer não vai morrer. Nós podemos até trazer à tona, pastor Epaminondas, para que compreendamos melhor, quando Jesus lá em João capítulo 4, isso já foi tratado em lições anteriores, quando a mulher Jesus falou para a mulher sobre a água da vida, eles dá-nos então desta água para que não tenhamos mais que vir aqui pegar água para beber, porque Jesus disse, todo aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Da mesma forma, Jesus estava dizendo aqui, daquele que comer do pão que eu lhe der, ele não vai mais ter fome. E Jesus estava, claro, fazendo uma relação metafórica com o seu próprio corpo, tratando-se do sacrifício. Aqui não deixa de ter uma quantidade variada de figuras de linguagem, ao passo que há metáfora, há também metonímia. Jesus está falando do sacrifício, portanto está falando dele mesmo. Então é interessante que nós entendamos essa relação das duas expressões, o pão vivo que desceu do céu, ele está falando da vinda do Messias, e o pão que eu der é a minha carne, está falando, portanto, de uma relação simbólica do seu próprio corpo com os elementos que constituem a celebração da ceia do Senhor, que foi evidenciada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, em especial, capítulo de número 11. Muito bem, chegamos ao final de mais uma lição. Depois deste discurso tão poderoso de Jesus,
os discípulos, muitos dos discípulos de Jesus, deixaram de seguir. O versículo 60 diz que eles disseram: que discurso duro, quem é que pode ouvir? E foram se afastando. Nos versículos seguintes, por exemplo, o versículo 66, a Bíblia diz que muitos deles, dos discípulos, tornaram para trás, recuaram e não andavam mais com Jesus. Jesus, percebendo que muitos estavam deixando de o seguir, então ele se volta para os 12, para os apóstolos, e então faz aquela pergunta clássica: quereis vós também retirar-vos? E então Simão Pedro, ele toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Pedro estava dizendo aqui, parafraseando: Senhor, outros têm pão que sacia a nossa fome física, outros têm água que mata a nossa sede do dia a dia, mas somente tu tens vida eterna através da sua palavra. Somente tu pode nos conceder a vida eterna. Era isso que Pedro estava dizendo. Portanto, na lição de hoje, compreendemos que Jesus é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu para nutrir as nossas almas, as nossas vidas e nos conceder a salvação, a vida eterna, e manter essa vida através da sua palavra, nos manter vivos diante dele, através do alimento espiritual oriundo da sua poderosa palavra. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nós esperamos por você na próxima semana, se Deus quiser, para estudarmos a lição de número 5, a verdade que liberta. Louvamos a Deus pela vida da produção do programa, dos comentaristas, pastor Davi Arruda, pastor Elias Gomes, muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus multiplique bênçãos sobre todos vocês e suas famílias. Vamos terminar orando. Pastor Elias, nos despeça em oração. Poderoso Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta ocasião estarmos aqui estudando a Tua palavra, ministrando a mesma, Senhor, que a Tua bênção, os Teus ensinamentos, ó Pai, e o Teu favor se estenda sobre a vida e sobre os lares, ó Pai, de cada um daqueles que estão nos assistindo. Deus de Israel, vem manifestar o Teu cuidado e o Teu amor contínuo sobre a vida do Teu servo, pastor Epaminondas, sobre a vida do pastor Davi Arruda, sobre a minha vida, sobre a nossa casa. Deus, em o nome de Jesus, que a Tua palavra venha gerar efeitos extraordinários e frutos permanentes, ó Pai, na vida de todos aqueles que estiverem nos assistindo, ó Pai. Em o nome de Jesus, ser conosco em tudo, nós te suplicamos e te agradecemos. Amém.